Olha, você é daquele tipo de pessoa que mais agradece ou mais reclama? Hoje vamos falar sobre o hábito de adotar posturas diferentes no seu dia a dia. Para sanar nossas dúvidas sobre esse assunto, convidamos a psicóloga Maria Madalena Gioia. Ela que está ao vivo aqui com a gente via Skype. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Então, seja muito bem-vinda, viu, ao nosso programa. Eu queria que a senhora começasse explicando para a gente quais as consequências do negativismo que a gente, consequentemente, acompanha ali, as reclamações. Isso pode gerar algum tipo de problema para a nossa saúde mental? Com certeza. Na verdade, nós temos inclusive uma linha da psicologia que se chama psicologia positiva, que nos ensina a encarar a vida com positividade. É comprovado cientificamente, inclusive médicos que são mais racionais aceitam que quando os pacientes encaram de uma forma mais positiva, inclusive casos de doenças sérias e inclusive casos com crenças, tanto a cura da doença como os procedimentos são aceitos de forma mais... O prazo de tratamento é mais fácil, a forma com que os pacientes encaram é mais fácil, o jeito como o próprio médico pode abordar o tratamento é bem mais leve, é bem mais tranquilo. Então, se a gente tem esses dois caminhos para escolher, o caminho da gratidão e o caminho da lamúria, da lamentação, é muito mais, eu não diria não seria mais fácil, mas seria com questão de resultados mais positivos, resultados mais prósperos, a gente escolher o caminho da gratidão. Maria Madalena, será que isso explica, então, o fato de as crianças que enfrentam grandes problemas de saúde, por exemplo, conseguirem vencer essas dificuldades de uma maneira mais tranquila, se é que podemos dizer dessa maneira? De certa forma, sim, porque eles não têm esse, vou chamar de ranço, esse ranço que os adultos têm. Porque as crianças são mais inocentes, elas não têm a malícia, elas não têm esse peso que os adultos carregam. As crianças, elas são mais intuitivas, então elas vivem de forma mais leve. Infelizmente, muitas das coisas que elas carregam são coisas que nós adultos imputamos a elas. Então você está certo, sim. Como elas têm uma forma mais leve de levar a vida, às vezes, como elas não têm esse peso da seriedade da doença, elas acabam levando de forma mais leve e os resultados são consequentemente mais leves também. Então uma dica é a gente tentar encarar os nossos momentos de dificuldade ali, mais próximo possível de como as crianças fazem, E aquelas pessoas que têm a mania de reclamar. Tem gente que tem mania de reclamar de tudo, tem mania de achar que tudo vai dar errado, tem pensamentos pessimistas com relação a quase tudo na vida. De que maneira a gente pode buscar ali a mudança desse tipo de comportamento? Olha, tem um exercício que eu costumo fazer, inclusive, com os meus pacientes em consultório. Eu falo para eles que para poder tentar mudar um hábito, é só se a gente colocar um outro hábito no lugar. Então, eu faço com eles um exercício muito simples. Eu falo que sempre à noite, antes de deitar, para eles fazerem tipo um exame de consciência e pensarem em pelo menos 3 motivos que eles têm para agradecer por estarem ali, naquele momento. E eu digo que todos nós, pelo menos um motivo, todos nós temos em comum, que é estarmos vivos. Imagina que naquele momento à noite, que eu estou me deitando ali, quantas pessoas não estão vivas? Quantas pessoas não vão poder se deitar numa cama? Quantas pessoas não tiveram um jantar? Quantas pessoas não têm uma família? Quantas pessoas não têm saúde? Então, assim, eu parto dos princípios básicos mesmos. Então, assim, só três motivos para ela poder agradecer. E a mesma coisa de manhã, quando ela levanta pela manhã. Pelo menos 3 motivos. E o principal deles é estar acordando. E aí eu falo a mesma coisa. Quantas pessoas que não estão tendo esse, vamos dizer, esse privilégio de acordar,
esse privilégio de ter uma família, esse privilégio de ter um café da manhã, de ter um trabalho, de ter um lugar para estudar, de ter saúde. Então, pelo menos 3. Porque quando ela começa a pensar dessa forma, ela vai ver que ela tem muito mais motivos para agradecer do que reclamar. Com certeza, né? E essa gratidão, acho que tem sim que ser o exercício. A gente sempre faz isso aqui, viu, Maria Madalena? A gente tem um momento no nosso programa que chama Momento Gratidão, que a gente faz esse exercício aqui no estúdio, né? Nós aqui na TV. E a gente incentiva as pessoas de casa a fazerem isso. Inclusive, uma entrevistada nossa mencionou que existe comprovação até científica de que o sentimento da gratidão faz bem para a nossa saúde física. Então, isso é comprovado, né? Uhum. Não, é igual eu te falei, é cientificamente comprovado e hoje tem médicos que nos falam, dentro de consultório, que o paciente precisa ter gratidão e precisa ter uma crença. Isso independe da religião, mas ele tem que acreditar que existe alguma coisa superior por ele, que está a favor dele, que está fazendo coisas por ele. Porque a partir do momento que ele acredita nisso e que ele tem essa fé, que ele tem essa energia positiva do lado dele, isso dá mais força, dá mais credibilidade, dá mais ânimo, dá mais vontade nele, até para fazer o tratamento funcionar. Porque não adianta eu ter um médico maravilhoso, não adianta eu ter um remédio maravilhoso, não adianta eu ter um hospital maravilhoso, se eu não tenho vontade de viver, se eu não tenho fé de que tudo aquilo vai funcionar. Se eu estou com um pensamento negativo e se o meu corpo, o meu emocional, a minha mente está lutando o tempo todo contra aquilo. Porque o mais importante eu tenho dentro de mim. Então tudo isso tem que partir de mim, que é esse incentivo, essa vontade de continuar vivo, essa positividade, essa gratidão pelo sol ou pela chuva. Porque tem pessoas que, em lugar delas... A gente, na psicologia, brinca muito que sempre é o meio copo cheio e meio copo vazio. Tem pessoas que teimam em enxergar o meio copo vazio. Então, em qualquer situação, ela está tentando ver o que há de errado. Mas eu falo que todas as situações têm pelo menos 2 lados. Então, se tem um lado bom e um lado ruim, por que eu tenho que olhar para o lado ruim? Eu posso olhar para o lado bom também. Então, todas as coisas têm 2 respostas, uma positiva e uma negativa, um bom e um ruim, pelo menos, é no mínimo. Porque, igual eu te falei antes, se eu começar a buscar pelo menos 3 motivos para eu agradecer, eu vou encontrar muito mais. Agora, isso também não quer dizer que eu vou sair por aí fazendo de conta que não existem coisas ruins, porque elas existem. Só que elas existem para serem superadas. Quantas pessoas têm esse pensamento positivo diante da vida? Não é que eu vou negar o errado, eu vou negar a dificuldade. Só que eu vou usar isso para me dar força para eu seguir adiante. O obstáculo está ali para mostrar que eu sou capaz de superar e seguir adiante. Não é para eu parar diante dele e cruzar os braços. E é engraçado, né, que a gente vê que esse tipo de comportamento ele contagia, né, Madalena? A gente percebe que quando uma pessoa é muito feliz, ela entra num ambiente muito feliz, muito positiva, muito para cima, ela contagia quem está perto. Todo mundo fica, né, com um espírito assim mais de alegria. E o contrário também acontece, né? Infelizmente, isso aí você está certinho. Quantas vezes a gente tem um amigo, um conhecido, uma pessoa, e você gosta muito de estar perto daquela pessoa. Você fala, nossa, é uma pessoa alto astral, é uma pessoa para cima, você gosta de conversar com ela, e ela está sempre com pensamento positivo, ela está sempre com uma pessoa, com uma palavra de ânimo. Sabe, aquela pessoa que tudo para ela tem solução. É o que eu falo. Às vezes, você fica procurando desculpas para não fazer as coisas, você fica se vitimizando. Então, se você procura esse caminho, é claro que você não vai encontrar soluções. Agora, se você, ao contrário, procura soluções, procura resolver seus problemas, as soluções virão até você. Eu falo que o que você procura, você acha. Se você procura doença, se você procura problema,
se você procura vitimização, se você procura desculpa, você vai encontrar. Pelo contrário, se você procura solução, se você procura respostas, você vai encontrar também. Então, tudo depende da sua escolha. Eu falo com os meus pacientes, quando você levanta pela manhã, você escolhe como vai ser o seu dia. Você pode ter um dia maravilhoso e você pode ter um dia péssimo. Depende da sua escolha. E você pode escolher ser uma excelente companhia, alegre, para cima, animada, ou você pode escolher ser uma péssima companhia. Porque cá entre nós, ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa triste, rabugenta, queixosa, porque é o que você falou, essa pessoa te puxa para baixo. Quantas vezes você fala, nossa gente, eu tô pesado, eu tô desanimado, eu tô estranho. Por quê? Você nem tá se sentindo assim, mas aquela pessoa é negativa e infelizmente existe isso. Existem pessoas negativas e existem pessoas positivas. Depende da sua disposição diante da vida. É o que eu falei. Tem pessoas que olham meio copo cheio. Nossa, olha, já tem meio copo de água, falta só meio para encher. O outro já fala assim, nossa, tá meio copo vazio já tá acabando. Então, tudo depende da sua postura diante da vida, do que você vai fazer dali em diante. Eu digo, não é o que a vida fez com você, mas é o que você vai fazer a partir daquilo ali. Achei sensacional isso que você falou agora, sobre quando a gente acorda, a gente decide como vai ser o nosso dia. Acho que isso justifica, inclusive, um fato muito engraçado das pessoas hoje, por exemplo, é sexta-feira. As pessoas estão com alto astral, muita gente se preparando para o fim de semana, muita gente pensando em coisas boas, as pessoas animadas, parece que o dia passa até mais rápido. E aí, na segunda-feira, as pessoas estão desanimadas, todo mundo para baixo, fala que o dia está ruim, que o dia está carregado. Isso é o que justifica nessa questão. A gente acorda a segunda-feira e a sexta-feira, tem 24 horas, a gente tem as mesmas obrigações praticamente, mas é a forma como a gente encara isso, né? Qual a diferença? É o que você falou, na prática. Qual a diferença da segunda para a sexta? A diferença sou eu quem faço. Eu posso fazer uma semana de sextas-feiras. Vai depender de mim. Exatamente. A gente pode ensinar alguém, por exemplo, a pessoa que está em casa nos assistindo agora, ela tem em casa uma pessoa ali, um familiar, que tem o hábito de reclamar muito, tem o hábito de chorar, de só ver o lado ruim, só ver o copo meio vazio. Eu consigo, de alguma maneira, ensinar essa pessoa a melhorar isso? Olha, não é muito fácil, porque, infelizmente, esse tipo de pessoa, ela está meio acostumada com esse padrão, vamos dizer, esse padrão vibracional. Mas a gente pode tentar. Eu falo que respiração é muito bom. Tem um tipo de respiração que a gente faz para poder equilibrar o sistema físico. A gente pode puxar o ar pelo nariz e soltar o ar pela boca. A gente pode fazer caminhadas. Eu falo que você está em contato com a natureza, é uma coisa muito boa. O que você pode fazer é tentar tirar essa pessoa desse ambiente que ela está acostumada. Porque outra coisa que eu costumo falar muito com os meus pacientes, que não tem como você manter o comportamento e querer que o seu resultado seja diferente. Se você está tendo aquele resultado, é porque você está fazendo alguma coisa que não está agradando. Então, primeira coisa, vamos mudar o cenário para ver se o resultado muda. Então, vamos tentar fazer alguma coisa diferente. Ver alguma coisa que vai agradar essa pessoa, talvez algum artesanato, alguma coisa que agrade, talvez um passeio, uma viagem, algum programa de televisão, sabe? Alguma distração, procurar alguma coisa diferente na vida dessa pessoa. Porque geralmente essas pessoas reclamonas também, elas têm uma vida muito sedentária, muito repetitiva. Você vê, ainda mais nessa época de pandemia, a gente ficou muito restrito, muito preso em casa, muito sem opção, muito sem saber o que fazer. Então, eu acho que uma novidade, fazer coisa diferente, eu acho que isso dá novas oportunidades às pessoas. Mas o mais importante é a pessoa querer. Por isso que eu te falo que é um pouco difícil partir do externo. Geralmente isso tem que partir de dentro para fora.
E uma coisa interessante é a ajuda profissional, é procurar um psicólogo. Isso que eu ia perguntar agora. Quando que a gente tem que recorrer a essa ferramenta? Um psicólogo, um profissional para nos ajudar nessa mudança de hábito? Porque eu acho que isso pode ser até um sintoma ou um gatilho, de alguma maneira, ali, para uma depressão, para uma doença mesmo, né? Isso. Para te falar a verdade, esse comportamento exagerado do reclamão tem até um nome, se chama distimia. É uma pessoa que não vê alegria em nada, porque a depressão é uma tristeza profunda, uma falta de energia. E a distimia é justamente o pensamento negativo, é se focar só no negativo da vida. Eu costumo falar que a terapia não é só para você resolver problemas. A terapia, um objetivo muito importante da terapia é você se autoconhecer. Você se conhecer para você poder usar os seus recursos a seu favor e não contra você. Às vezes, a gente, como não se conhece, usa os recursos que a gente tem até contra a gente se sabota, se boicota. Então, eu digo assim, não tem uma hora para você fazer terapia. Eu costumo brincar que eu acho que terapia e de direito, todo mundo tinha que estar meio por dentro. Porque às vezes a gente perde muito por não estar por dentro dessas duas coisas, que é como se defender e como ter sua saúde mental. Mas a gente tem que estar sempre equilibrado. Eu falo que o que é de mais e o que é de menos, a gente acaba perdendo. Então, quando você perceber que tá meio exacerbado ou tá na falta, o interessante é você procurar um profissional para tentar te auxiliar. A hora que vê também que Qualquer tem tipo muita de gente. comportamento. Aham. A hora que vê que tem muita gente dizendo que você tá estranho, tá reclamando demais, isso também pode ser um sinal, né, Madalena? Agora, outra Isso. questão, retomando um pouco o que você disse na sua fala anterior, manter a cabeça vazia, então, pode ser uma má ideia. Eu acho, porque tem até uma piadinha que diz, né? Cabeça vazia é a oficina do diabo. Só vem Eu acho pensamento muito ruim. complicado. Eu acho que quanto mais a gente se mantém ocupado, melhor. E principalmente quando você se mantém ocupado fazendo o que você gosta, porque você tem prazer com aquilo. Você vê, quando você está ocupado com o que você gosta, você nem percebe o tempo passar. Exatamente. Olha, quero agradecer muito, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por esse bate-papo tão bacana a respeito de um tema que é muito importante. A gente percebe que até problemas físicos podem ser curados ou o tratamento pode ser muito facilitado se a gente tiver uma visão mais positiva da vida. É bem o que você disse, a gente não pode simplesmente também viver o mundo de Poliana, né, achando que os problemas não existem, eles existem, mas é a forma como a gente encara eles, né? Isso, é o que eu falo, a gente precisa complementar, a gente precisa trabalhar tanto o físico quanto o mental, em equilíbrio. Tá certo. Eu também te agradeço muito e precisando de mim, eu estou sempre à disposição, no que eu puder ajudar. Combinado, vamos voltar sim a conversar sobre vários os temas, porque eu acho que é fundamental que a gente pense, né, na nossa saúde mental, pense também nas nossas atitudes sempre. Até uma próxima oportunidade, viu? Igualmente. Tchau, tchau.